Então, estou aqui representando a NH, para mim é uma honra. E o que eu tenho para falar para vocês é um complemento da palestra do Rodrigo, onde que eficiência é uma coisa e rendimento é outra. Ele deu uma palhinha e eu quero cravar a estaca hoje do que nós vamos falar. Então, o Rodrigo falou de... E eu vou falar de rendimento, que não são a mesma coisa, segundo o Rodrigo. Então tá bom, tá aqui, bonito, Ricardo Stolfo Riqueta, ficou bem na edição, tô igualzinho, né? Então tá, eu sou o diretor da NH, sou engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, sou também PLH NR13, sou membro junto com meus amigos aqui da BNT, quando dá tempo a gente participa e ajuda, quando não tá a gente trabalha. Sou especialista e facilitador em performance e segurança em caldeiras, conforme Código de Construção AS1001. Show. Sobre a NH, como eu falei o nome do meu pai, então é uma homenagem, uma continuação do projeto do meu pai. Que meu pai ele nasceu, meu pai foi por muito tempo montador de caldeiras. E eu, se alguém assistiu o meu podcast, o meu primeiro ponto de solda eu tinha 8 anos de idade. Então, estava lá incomodando meu pai, né, que estava fazendo os negócios dele, e ou ele me botava para soldar, ou eu estragava tudo, ou queimava as vistas, né? Então, meu pai teve que deixar eu dar uma mexida lá, né? Então, esse é o A, homenagem a ele, ao A de Altair. O N, Nossa Senhora Mamãe, né, que amanhã vai estar junto com a gente. E o Henriqueta, que é o nosso sobrenome. Então, em 2021, a gente se tornou uma empresa digital, e por isso que é a NH Eng, e não a NH Engenharia, porque a gente abreviou e cravou o ponto, com o objetivo de, quando a gente sempre manda um arquivo digital, é ponto alguma coisa, alguma extensão, né? Então, essa foi um pouquinho da ideia. 99% do faturamento da NH é derivado do segmento de caldeiras. Então, quando a gente fala de vasos de pressão, a gente conta muito com os parceiros, ou a gente repassa para os parceiros. Então, a gente atende vários clientes do Brasil inteiro, porém, a gente entende que a gente sabe dividir a cesta. E muito do que a gente usa desses clientes que confiam na gente é dividir a cesta com vasos de pressão. Então, aqui, os parceiros que já nos encontraram e fizeram alguns trabalhos juntos, sabem que, geralmente, os vasos, a gente, quando é chamado ao pleito para negociação, a gente libera para esses parceiros. Dentre esses serviços em caldeiras, são inspeções, ensaios não destrutivos, projetos de alteração e reparo, assessoria de compra e implantação de caldeiras. Então, a gente assessora muitos clientes a implantarem as caldeiras desses fabricantes que estão aqui participando, performance, e disso, né? As performances em caldeiras, as performances de planta, principalmente das redes de vapor, que às vezes está tudo virado na bagaceira, e produtos. Ainda, só para atender toda essa gama de serviços, a gente tem 4 divisões, que é projetos, pesquisa e desenvolvimento, auditorias, daí projetos, cadê o Paulo? Ele é liderado pelo Paulo. Perdi o Paulo. Tá lá o Paulo. Auditorias é liderado pela Júlia. Cadê a Júlia? Eu também tenho uma posição técnica dentro da NH, que são os sistemas térmicos, né? Eu faço as minhas continhas. E cadê o Julian? E o Julian que cuida de produtos. O Julian também é o ADM da NH. Então, ele é que paga a galera. Boa. Nós temos 2 projetos de comunicação, sendo todos eles praticamente no YouTube, tirando esses que é o congresso que a gente está se comunicando presencialmente. E esse projeto no YouTube é dividido em ANH Eng Podcast, como vocês viram aqui ontem, quando a gente gravou um, e o ANH Eng Orienta. E o ANH Eng Podcast, ele entrevista profissionais que queiram se comunicar com o mercado como um todo. E lá o nosso foco é levar a imagem desse profissional para todo o Brasil e se comunicar com todos vocês. E o ANH Eng Orienta, ele tem uma pegada muito técnica. Se vocês observarem tudo que a gente fala lá, é um material muito denso. É conta, é valendo, é passo a passo, e quem olha lá consegue sair aplicando. Está aqui o endereço deles, está valendo bater foto também, tá? Mas isso aqui vai estar disponibilizado depois. Então, vou fundamentar um pouco melhor o que é eficiência, sob o ponto de vista conceitual, para eu usar disso para seguir minha linha de raciocínio. Qual a capacidade da caldeira em converter a energia de combustível para vapor? Logo,
em porcentagem. Foi isso que o Rodrigo falou, não foi? Sim ou não? Então tá bom. E rendimento é quanto rende 1 quilo de combustível em relação à massa de vapor produzido, ou seja, quilo de vapor por quilo de combustível. E a gente viu na palestra dele que o mais importante não é a eficiência. E eu vou deixar isso mais claro para vocês. Sobre o método direto e indireto que ele comentou, e que a gente combinou quando a gente fosse dividir isso, ele comentou um dos métodos, os dois métodos, mas eu vou trabalhar ele um pouco melhor. O método direto, que é o que eu aplico, ou quando eu quero saber alguma coisa, o indireto, que é bem difícil, tem vantagens e desvantagens. A vantagem do direto é a simplicidade de coleta de dados. Você vai lá, coleta os dados, por mais que o Rodrigo provou que mesmo sendo simples, não é tão simples, né? Só que é mais simples pelo método indireto, essa é a mensagem. E a desvantagem é o maior desafio de a gente realmente identificar onde que estão as perdas, porque a gente está vendo o problema de uma caixa fechada. Esse é o método direto. E o indireto, ele tem uma simplicidade para identificar onde estão as perdas, onde realmente está o problema. Pode ser na cinza, ou não está trocando calor direito, ou não está queimando direito, ou não está trocando em algum ponto específico, ou não tem isolamento térmico, e assim sucessivamente. E a gente vai analisar cada pedacinho da caldeira. Então, dá muito mais trabalho. Porém, a desvantagem é maior desafio na coleta de dados. E esse eu vou falar que eu já fiz isso. O Rodrigo, ele até foi conservador, ou otimista, e eu vou ser conservador. É mega difícil identificar, ou fazer pelo método de eficiência indireto. Então, quando a gente vai para o método direto, que é o mais simples que a gente vai trabalhar aqui, a gente tem, por exemplo, essa fórmula, que é a massa de vapor vezes a entropia total do vapor menos a temperatura de água, que essas massas aqui, esses indicadores de energia no final são quilocal por quilo desse fluido. A gente só trata dessa forma para ser o mais simplório, dividido pelo poder calorífico vezes a vazão de combustível. Essa fórmula muito simples e muito direta. Aplicou, valeu. Vocês estão de acordo? Isso é matemática simples, concordam? Show de bola. Aqui eu tenho um exemplo, e esse exemplo fala o seguinte. Eu estou numa caldeira que está... Esse método serve para qualquer um, tá? Eu escolhi uma caldeira pequena, que é uma base de vazão, por exemplo, de onde nós vamos estar, que é a LG Madeiras. Lá, por exemplo, vocês vão pegar números muito próximos disso. Eu estou lá numa vazão de 8.800 quilos, numa pressão de operação de 20 kgf por centímetro quadrado em pressão relativa, que é proporcional a 668,66 kcal por quilo de vapor. Essa informação da energia do vapor a gente encontra em qualquer tabela termodinâmica, aplicativos de modo gerais entre os fornecedores aí de vapor, de instrumentos de vapor. A Gesta tem o aplicativo, a Bermo tem, a TLV tem. Todos têm que entregar a mesma informação, porque tabela termodinâmica é física, não é desenvolvida por alguém. Menos a temperatura do condensado, nesse exemplo, né? O blend de condensado, 80 graus Celsius. Pela razão da vazão do combustível e o poder calorífico inferior. Multiplicando essa conta, eu chego a 82,52% de eficiência, pelo método direto. Alguém vai auditar a conta? Não? Vocês vão confiar em mim? Então tá bom. Só que nessa conta, eu tenho um desafio para vocês. E eu também quero dar um presente para vocês. E o desafio é o seguinte, quem me trazer aqui na frente o resultado, e que eu consigo olhar e auditar para ver se deu o resultado certo, vai ganhar 3 horas de mentoria comigo. E esse exercício está valendo agora. Som na caixa, DJ. Quem trazer primeiro leva. Levou. Tá certo. Levou a primeira. Agora, nós temos a segunda rodada. Vamos ver quem leva o segundo lote, mais 3 horas. Som na caixa, DJ. Levou. Temos o segundo vencedor. Nicolas Gaston, da Industrial Teams. Uma salva de palmas. Grita aí, qual foi a porcentagem que tu chegou? 82,51%. Beleza, é isso aí, tá certo.
Show. Ah, eu achei que tinha aprendido aqui. Ah, então tá bom. Show. Vamos à discussão desses dois exercícios, desses três, né? O primeiro eu fiz. Qual foi a semelhança entre os três exercícios? A eficiência. Vamos entender um pouco. Esse foi o número que eu dei para vocês naquele que eu completei o exercício. Nós estamos na mesma vazão, na mesma condição, e o segundo exercício a gente chegou no mesmo número. O 51,8 foi arredondado um pouquinho para cima. O que a gente teve diferença? Nesse caso aqui, a gente aplicou uma temperatura de fluido de entrada da caldeira maior. Nesse cálculo simples, a gente chegou no mesmo resultado. Foi ou não foi? Certo, Vinícius? E se nós olharmos para o próximo, a gente também chegou no mesmo resultado. A principal variação entre eles foi que eu estou injetando uma temperatura muito maior. Vocês estão de acordo? Enquanto no segundo exemplo, a gente está na mesma condição de vazão de combustível, na mesma condição de temperatura diferente, eu baixei combustível. Na segunda, eu estou com um fluido extremamente nobre, eu aumentei combustível, mas eu aumentei vazão. Vocês estão conseguindo visualizar essas diferenças? Então, ou seja, eu usei a mesma, entre o primeiro e o terceiro, eu estou na mesma relação de combustível. Mas como eu usei um fluido mais nobre, eu aumentei minha porcentagem de eficiência. Quer dizer, eu estou na mesma condição de eficiência, eu aumentei meu indicador de vazão de vapor. Vocês estão de acordo? E no segundo exercício, comparado com o terceiro, com o primeiro, eu estou na mesma porcentagem, mas como eu entreguei um fluido mais nobre no começo do processo, eu baixei minha condição de combustível. Então, a mensagem é, se eu entregar um fluido melhor para a caldeira, ou eu ganho em maior vazão de vapor, ou eu ganho em menor consumo de combustível. Mas a eficiência é a mesma. E a mensagem é a seguinte, se eu, então, nesse cálculo, entregar um fluido de menor potência, vamos falar assim, e eu estou na mesma condição de eficiência, onde eu ganhei dinheiro? Como eu paguei essa conta? Porque eu estou na mesma eficiência. É o que vocês estão vendo aqui? Certo? Como? Show, eu ganhei no combustível. Mas aqui eu estou na mesma condição de combustível, o primeiro para o terceiro. Onde eu ganhei dinheiro? Produção. Eu aumentei minha vazão de combustível. Então, beleza. Voltando a isso, nessa discussão, então, se a eficiência é a mesma, qual indicador mostra que estou tendo resultado? O rendimento. Concordam? O rendimento. Esse é o principal indicador financeiro da caldeira. Não importa qual fluido nós vamos usar, se o fluido é A, B, C, se o combustível é A, B, C. Tudo interessa no final quantos quilos de vapor que eu gerei com quilo de combustível e quanto eu paguei nesse quilo de combustível, que vai ser reais hora para a mesma vazão de combustível. Isso é o que no final vai interessar quando a gente olha custo operacional. E aqui é um dos primeiros indicadores, que é a relação de rendimento. Esse último que eu falei é uma relação de rendimento por fábrica. Então, se eu estou numa relação aqui, que é simplesmente dividir massa de vapor por massa de combustível, eu chego numa relação, no exemplo 1, de rendimento de 2,64. De novo, uma coisa é render, outra coisa é eficiência. Eficiência é converter energia. Render é quanto rende 1 quilo de combustível para quantos quilos de vapor. No exemplo 1, 2,64. No exemplo 2 e 3, o mesmo número, que é essa discussão. Ou eu ganhei em economia de combustível, ou eu ganhei tendo mais produção de vapor. Está claro para vocês? O pessoal daqui não balançou a cabeça. Sim ou não? Então tá bom. Aqui um outro exemplo sobre rendimento. Está um pouco desatualizado, mas valeu como exemplo. A gente tem aqui um consumo do balanço de biomassa desse usuário de caldeira por dia. Aqui a gente tem um indicador por quilo de vapor por tonelada de soja. Um outro exemplo de rendimento de fábrica. Quantas toneladas de vapor ele gerou no período? E aqui, na última coluna, quanto de vapor ele gerou por quilo de combustível? Então, esse aqui é um exemplo de modelo de gestão que vocês podem aplicar na máquina de vocês. Mas vejam que ele está fazendo dois conceitos.
Um olhando o processo e o outro olhando caldeira. O que paga a conta é esse aqui. Esse é o verdadeiro pagador de conta. Esse paga a conta, a caldeira. Esse paga a conta... Opa! Esse paga a conta de todo mundo. Beleza? Aqui está um exemplo, então, do rendimento de vapor por quilo de combustível, analisando esse processo, que ele tem um certo nível de instabilidade. E como a gente aumenta, então, o rendimento da caldeira? Beleza, Ricardo? Tu mostrou que a gente está numa condição, mas eu acabei de falar um fluido a 165 graus Celsius. Isso é quase utopia, ou extremamente difícil de fazer. Extremamente complexo, envolve muita técnica envolvida. É poucos conseguirem entregar isso. Num exemplo de planta, num fluxograma bem simples, eu tenho a entrada de água de reposição, vai para os famosos tanques de condensado aberto à atmosfera. Na NH, a gente trata tanque de condensado aberto à atmosfera como TCA, tanque de condensado atmosférico, beleza? Aí a gente desce na bomba, estou numa temperatura X, gerei vapor na caldeira. Isso foi até o meu processo, um possível trocador de calor, ou independente como ele vai ser. Eu entrei com o produto acabado, o produto aquecido. Eu tenho condensado, por exemplo, a 8 kgf, e eu jogo para fora, eu jogo para a rua. Isso aqui é possível? Jogar condensado fora? É possível. Tem fábrica que não é viável recuperar condensado. A gente não está discutindo vazão, a gente está discutindo se isso é possível. Isso é possível. Pode se tornar caro na maioria dos casos, mas tem lugares que é viável. É muito caro recuperar o condensado que está 1 quilômetro longe para uma massa tão pequena de condensado a vapor. Então, isso aqui é uma realidade que acontece. Num projeto atual, no dia de hoje, que o Paulo nos ajudou, a gente chegou na conclusão que não era viável recuperar condensado. Era 50 kg de vapor a 600 metros longe. Não paga nem o tubo. Vamos jogar no ralo. Mas eu preciso aquecer o processo. Ou a gente também pode fazer dessa forma. A gente botou um purgador, conservei um pouco de energia dentro desse trocador de calor e também joguei no ralo. Isso aqui também é possível. É uma forma de se pensar. Outra forma, que é o mais usual que a gente encontra, é fazer esse tubo desse purgador jogar no TCA. Essa é a maioria das indústrias que a gente encontra, sim ou não? Show de bola. Só que, dependendo de como é essa configuração, ou quão próximo é esse purgador do processo, do tanque de condensado, a gente não tem perdas, e dentro desse cara, eu alcanço uma temperatura extremamente elevada. Show de bola para o rendimento e para a eficiência que a gente discutiu. Desculpa, para o rendimento a eficiência não vai mudar, para o rendimento que a gente discutiu. Agora, quando a gente olha aqui para Grundfos, por exemplo, e agora eu tenho que vangloriar, né, quem participou aqui, coitada dessa bomba, 100 graus Celsius. Vocês imaginam como que vai ser esse processo? Essa bomba está afadada à morte. Vocês concordam ou não? Vai cavitar ou não? Essa bomba vai morrer. Essa bomba vai viver dando manutenção. Isso é um fato. Isso é o que acontece em praticamente todas as plantas. A gente quer recuperar toda a energia disponível, porém, quando a gente concentra toda essa massa numa única posição, a gente tem uma condição impossível de bombear para a caldeira. Isso acontece. Onde isso reflete também, quase que eu gostaria de passar o microfone para a Júlia e fazer ela responder, mas eu vou responder por ela. Nós, na NH, pegamos em inspeção de caldeira muitas bombas cavitando e refletido diretamente em segurança de caldeira. E é por causa disso aqui. Esse é o pagador. A gente quer recuperar tudo e não vê esse cara. E esse cara paga a conta. Paga a conta de faltar água na caldeira. Então, a gente tem que existir um balanço sobre isso. Muitos dos lugares, esse TCA, a gente faz um bypass e joga condensado para o ralo para essa bomba não cavitar. E jogar mais água de reposição para acontecer um equilíbrio térmico dentro desse cara, baixar esse 100 graus Celsius para dar condição dessa bomba injetar água na caldeira. Vocês têm esse entendimento? É uma forma. Eu jogar o que eu estou tentando recuperar, eu jogar fora. É possível? É uma forma de se pensar. Entre produtividade e performance, eu tenho que ficar primeiro com a segurança. Vocês concordam com isso? Show de bola. Existe outra forma de se pensar também. Tem como a gente pressurizar todo esse caminho, recuperar toda essa energia e bombear toda essa energia. Isso é uma outra forma de se pensar. Porém, como no exemplo anterior exige muita técnica, aqui, meus amigos, muito mais técnica, muito mais engenharia, muito mais complexo,
muito mais estudos. Nós, na NH, passamos anos tentando entender o que era cavitação de bombas e estudamos muito. Nós desenvolvemos um software interno para entender isso. Mas não foi fácil chegar aqui. Estragamos algumas bombas. Porque nessa condição eu estou injetando um fluido potente igual aquele que eu dei naquele exemplo. E pasmem, aquele 165 graus Celsius é onde vocês vão visitar, que é onde eu convido. E quero que vocês vão lá ver. Nós estamos injetando condensado na temperatura que estava naquela tabela. E isso é que a gente faz lá. Mais um detalhe importante sobre isso. Só que lá, além disso, a gente fez isso. Muito mais legal. A gente tem um blend de trocadores de calor, que aí a galera da Berme e da FLIR vai pirar, porra, vocês querem inventar a roda aí, pô. Isso aqui é extremamente difícil, extremamente complexo. Isso só foi possível acontecer porque nós projetamos 100% da planta. Então, a gente sabia cada informação de cada detalhe da planta. Nem tudo aqui, lá, é possível que tudo rode ao mesmo tempo, mas ela está preparada para que isso seja possível. E lá, a gente está operando a 20 kgf, como eu falei para vocês. E vocês vão ver isso lá. Não sei se vai estar em 20 kgf devido ao produto, né? Mas vocês vão conseguir entender que ele é um blend de pressões conforme o produto acabado que ele está tentando alcançar. E a gente recupera esse fluido. Ah, um outro detalhe. Nessa condição aqui, esse fluido que está entrando nesse fluxograma, ele chega a estar até 216 graus Celsius. Ou seja, a gente recupera ele do processo a 216 graus Celsius. Coloca dentro do nosso sistema, que a gente chamou de Flash Recover, traduzindo recuperação de vapor flash. A gente faz um blend térmico, faz um controle dessa temperatura através de todo um conceito de mistura, e eu não posso dar todos os presentes de pipoca. E a gente tem uma bomba de alto rendimento da Grundfos Low NPSH, que a gente manda para a caldeira. Isso é possível. Porém, isso é extremamente desafiador. E é isso que a gente vai querer mostrar para vocês. Esse fluxograma simples que eu estou mostrando para vocês é da LG. Onde vocês vão visitar agora? Vocês querem ver isso aqui? Quem falou que não queria ir lá? Eu acho que tu vai querer ir lá. O que está lá rodando, que vocês vão entender, é esse menino aqui. A gente desenvolveu esses produtos, gerenciado pelo setor do Julian. Porém, para fabricar esse cara aqui, teve que nascer de um projeto, que é da divisão do Paulo. E muita pesquisa e desenvolvimento sobre isso. E para fabricar esse cara aqui, depois do projeto, tem que ser auditado o processo, né? Eu estou falando do processo de fabricação. Temos parceiro, o Renato do GR, que está aqui, que nos ajuda a fabricar, mas isso aqui precisa de auditoria. Memoriais de cálculo, como ele é fabricado, tudo aquilo que a gente ouve falar. E lá também a gente vai deixar vocês ver o prontuário desse cara aqui. Ele é um vaso de pressão também. Tudo o que a gente fala de segurança em caldeira se aplica aqui. E vocês, aos poucos tempos que vocês vão ter lá, vocês vão ter a chance de nos auditar agora. Porque a gente vai abrir o memorial de cálculo, o prontuário inteiro desse cara aqui, para vocês poderem absorver lá. E está aqui o menino. Nessa configuração lá, aqui está o supervisório dele de operação. A gente está injetando nessa imagem, 20 kgf, 169,1 graus Celsius. Isso é um print. Isso aqui não é meu. Isso aqui é um print do supervisório do cliente. Vocês acreditam que esse cliente está feliz ou não? Muito feliz. E vocês vão ver. O Jackson chegou aqui. O Jackson, ele era para participar com a gente, ele está nos esperando lá. Ele é o gerente dessa planta. E vocês vão ter que perguntar para ele se ele está feliz ou não. Ele vai nos receber. Esse aqui é um catálogo simples. E aqui são nossos 3 principais modelos que a gente desenvolveu. E a gente, quando estava nesse processo de desenvolvimento, a gente desenvolveu no total 8 equipamentos, que é possível ser aplicados em 90% das plantas industriais do Brasil. E esse foi o mapa que a gente utilizou para determinar cada um desses modelos, que a partir dali era possível aplicar ou não. Logicamente, tem nossos segredos industriais ali dentro, mas esses 8 contemplam 90% das indústrias brasileiras. Eu pergunto,
É possível reduzir custo operacional na nossa caldeira? A gente viu aqui N soluções. Nós aqui da NH apresentamos uma, mas a gente viu várias. Tudo tem oportunidade em caldeira. Nossa indústria precisa de atenção. É um mercado gigante para a gente trabalhar. Nós aqui hoje estamos falando de performance e eficiência. E tem gente que só ganha a vida com performance e eficiência. E tem gente que só ganha a vida com segurança em caldeiras. O mercado é gigante. E por isso nos move a fazer um evento como esse, porque tem para todo mundo. Tem solução? Tem. Nesse exemplo, quando eu comparo o primeiro fluxograma, que eu estava, por exemplo, jogando fora e entregando a 20 graus Celsius, com esse, eu tenho resultados de até 17,2% de diferença do custo operacional. Vejam, eu estou comparando um fluido, essa discussão, esse versus, esse confronto, entregando um fluido de 20 graus Celsius, para isso que eu mostrei para vocês agora. Mas nós não temos nenhum case da NH que deu menos de 10% de resultado. É muita energia sendo jogada fora na indústria. Todos os projetos que foram aplicados, todos eles performaram perto dessa ordem. E isso paga a conta. Como diz meu amigo Marco Borges, que teve ontem aqui, isso aqui é o que paga a conta, é o pagador de conta. Show! Eu fui rápido, meus agradecimentos. A Deus por nos ter aqui. Muito difícil esse projeto. A minha esposa está lá no fundo. Levanta aí, amor, por favor. Meus pais, meu pai que está por aqui, já perdi ele de vista, cadê meu pai? Então, meu pai, por poder honrar os nomes deles e ter me ajudado a chegar até aqui. A toda a equipe da NH, nossa, quanta paciência. Nossa senhora, eles têm muita paciência comigo. Não era nada possível disso aqui se não tivesse esse time da NH. Eles têm muita paciência comigo. O Paulo está até doido comigo, porque eu não respondi ele semana passada. Então, um abraço a todo mundo da NH por toda essa paciência, por estar seguindo todo dia o nosso propósito, que é salvar e aumentar a qualidade de vida das pessoas em Caldeira. Meus amigos que estão aqui nesse projeto NH, especialmente também aqui os patrocinadores, e vocês todos que vieram aqui nos prestigiar, o meu obrigado. Muito obrigado.